e hoje temos muitos temas, muitas cores de semáforo neste final de ano e já vamos à polémica do momento na política nacional. Mas primeiro, Judite, como é que tens lidado com esta dificuldade da Câmara de Lisboa em gerir a recolha de lixo na cidade? Ainda guardas muito lixo em casa? Guardo algum. Guardo algum. Tenho lidado com muita facilidade, graças a Deus, porque sei espalmar caixas e sei espalmar embalagens de plástico também. E sei fazer pouco lixo, que é uma coisa que se aprende. Quando não se sabe, aprende-se. E, portanto, tenho gerido com alguma facilidade. Na minha rua, as pessoas também têm gerido com muita facilidade. Não há lixo na rua. Também há muita gente fora, o que ajuda, obviamente, ajuda, nestas alturas, mas também há muita gente que é... Mas a Câmara também reforçou um pouco a... Sim, mas... Pelo menos ontem, há sítios com... Mas eu estou a falar isto já desde o Natal, não é? Sim, Portanto, pensando nesta semana toda, há sítios aqui na zona, à volta desta zona, que têm contentores, aqueles contentores das obras, que têm dado sobretudo para as lojas e para as superfícies maiores. É normal que no comércio seja mais difícil estar a guardar lixo durante tanto tempo. Mas mesmo a greve geral de 26 e 27 houve serviços mínimos, claro, mas foi possível manter pelo menos 51 circuitos diários de recolha de lixo, o que já é muito razoável. Claro que era de evitar que os municípios colocassem o lixo na rua, especialmente aquele que é reciclável e, portanto, que se pode manter em casa guardado até que a recolha seja retomada. E isto parece-me mais ou menos evidente. Não é evidente para muita gente, infelizmente, ainda hoje, nos dias que correm, em plenos, enfim, com os problemas que nós temos de alterações climáticas, as pessoas ainda sabem muito pouco sobre reciclagem e sobre lixo. Que é, aliás, uma daquelas coisas muito importantes que se aprende na escola. Hoje em dia, as cadeiras que estão relacionadas com o ambiente, mesmo nas crianças pequeninas, são muito importantes exatamente para explicar sobre o que fazer com os resíduos. E há muitas pessoas que têm como desejo para o próximo ano saber lidar melhor com os resíduos, deixar uma pegada mais pequena, fazer menos lixo, etc. E isso não é despiciando e devia ser de facto importante. Devia ser importante que as pessoas percebessem que é possível manter os resíduos em casa até que a recolha seja retomada, de forma a não poluir a cidade, porque não é só poluir visualmente a cidade, não é? Basta que chova para que o papel fique empapado e... Por acaso, nesse aspecto temos tido de alguma sorte. E as sarjetas fiquem, os bueiros, não sei como é que se diz aqui. Sim, ou se há algum vento, não é? Também. Sim, sarjetas ou bueiros? Bom, não sei. Sarjetas. Na minha terra que é boas. Fala Lisboeta. Exato. Para que não fiquem entupidas, por exemplo, não é? Portanto, há coisas elementares. Há muita gente a reclamar nas redes sociais, tirando fotografias e dizendo esta é a Lisboa de Moedas. E infelizmente eu acho que tiraram fotografias e foram pôr o lixo na rua. O que ajudaram a que a fotografia ficasse naquele estado. Mas não, é possível guardá-la em casa. Eu acho que os lisboetas têm mostrado um enorme civismo nesse particular. E eu tenho andado bastante pela cidade nestes últimos 2 dias e tenho visto zonas com lixo, obviamente. Os caixotes estão cheios, mas há cuidado. Isso é importante. Isso é muito importante. E, portanto, boa nota também para o Moedas, quer dizer, para que as Moedas e a Câmara também tiveram aqui um papel importante, obviamente. Da forma como também tem gerido toda esta questão. Mas para os lisboetas também. Então o teu sinal neste assunto é verde para Moedas. Verde para Moedas e para os lisboetas que sabem o que fazer com o lixo. E quanto à polémica do momento, Judite? Agora sobre Hélder Rosalindo. O Hélder Rosalindo é todo um outro tratado. Exato. Isso já me vai obrigar a abrir aqui as minhas notas, porque eu estava a falar de cor, mas agora vou ter que ir abrir as minhas notas. Porque de facto é um caso bem mais complicado. Claro. E eu vou... E tem já aqui muita polémica e muitas reações também. Sim, eu vou tentar fazer aqui um pequeno resumo. Sim. Porque não é um caso, enfim, não é um caso simples, até porque envolve, como é que se diz? Envolve a parte da gestão do Estado do ponto de vista salarial e de carreira. Eu não percebo nada disso, péssima nessa parte, portanto tive que estudar.
E isso tem a ver com os escalões, sobem de escalão, descem de escalão, quanto ganham por causa do escalão, enfim. Basicamente, aquilo que sabemos neste momento, com grande certeza, é que Hélder Rosalino, enfim, não é, digamos, um lisboeta de gema, o que atrapalha normalmente quando é criticado pelos outros lisboetas de gema. Não é um lisboeta de gema e é uma pessoa que vem de uma origem humilde, não é? É uma pessoa que tem origens pobres, e isso também normalmente atrapalha o resto da inteligência lisboeta quando comenta casos como este. E Hélder Rosalino é um homem que começou no Banco de Portugal como contabilista, não é? Quer dizer, portanto era bookkeeper no Banco de Portugal, começou em 94. Já quando foi para secretário de Estado da Administração Pública, fez-lo com grande sacrifício pessoal, porque ganhava já 12 mil euros por mês e foi ganhar uma tuta, um pequeno pecúlio comparado com aquilo que ganhava. E neste momento, Hélder Rosalino ganhava bem, estava no 18º escalão do Banco de Portugal, e portanto 18º B ou C, mas ele já está no 18º há muitos anos, portanto, apesar de ser um homem muito novo, porque não tem 60 anos, ganha 14 mil euros e não 15 mil, como agora se diz, está errado. Ganha 14 mil euros brutos, não interessa, são brutos, são líquidos, ganha 14 mil euros, ponto, é o que interessa, e ganha-os merecidamente, porque foi administrador do Banco de Portugal. Aliás, ele já ganhava muito como diretor-geral. Os diretores-gerais ganham às vezes mais que os administradores, isto é fácil de explicar, porque têm prémios de produtividade, têm não sei o quê, portanto junta-se tudo, soma-se tudo e ganha-se mais por ano, pode-se ganhar mais por ano do que um administrador. Porquê que Hélder Rosalino estava como consultor? Isso é uma coisa que tem que se perguntar a Mário Centeno, porque quando Hélder Rosalino deixou de querer ser administrador, tem esse, portanto, digamos que o seu... Isso tem um nome, mandato chegou ao fim e não o quis prolongar, e haverá variedíssimas razões. Uma delas, imagino que tenha sido o facto de... atenção, Hélder Rosalino não é uma escolha de Mário Centeno, não é? Isto funciona, as escolhas funcionam assim. Mário Centeno tem direito a escolher o seu vice-governador, mas os outros cargos são cargos em que o governo tem que aceitar, não é? Portanto, são cargos de nomeação que o governo tem que aceitar. E, portanto, é evidente que Hélder Rosalino, Mário Centeno está rodeado dos seus e dos seus mais ou menos. Portanto, há ali alguns que são da escolha do governo, ou melhor, daqueles que existem assim dentro do governo, dentro do Banco de Portugal, tu podes ter aquele e aquele e aquele. Ok, então aquele pode ser. Hélder Rosalino é obviamente não uma pessoa que esteja alinhada politicamente com Centeno, mas é uma pessoa que está alinhada tecnicamente com Mário Centeno. E portanto era uma pessoa da confiança de Mário Centeno, como é Carla Raposo e enfim, as outras pessoas que fazem parte como é que se diz em português? O Conselho de Administração do Banco de Portugal. O cargo para que Rosalino vai é feito, diz que ele é feito à medida. Eu acho que o cargo é feito à medida de Hélder Rosalino, das suas competências e dos seus conhecimentos. Hélder Rosalino enfim, é uma pessoa que tem uma longa carreira nesta área. Sempre trabalhou na administração pública, quer dizer, também trabalhou no setor privado, mas durante pouco tempo. Trabalhou na Marconi em tempos, depois entrou no Banco de Portugal e é aquilo que se costuma dizer na gíria, um trabalhador do Banco de Portugal. Há muitos trabalhadores do Banco de Portugal que depois são diretores, administradores, varia, não é? Consoante a carreira e consoante o seu percurso. E portanto, Hélder Rosalino já ganha este valor, pode-se considerar que é alto, pode-se considerar que é baixo. Mas é o que é? Enfim, é o que é. Se compararmos com Paulo Macedo, que em 2004 recebia 23 mil euros no BCP, é baixo, não é? É baixo. Mas lá está, o BCP é privado, o Banco de Portugal, sendo público, não está na dependência do governo, mas enfim, mas é público.
Sendo que a questão aqui nem é só o que vai ganhar, mas sim também o decreto-lei que foi publicado a coincidir com a nomeação. A questão do decreto-lei eu acho que é uma questão, é uma comédia. Acho que é quase uma comédia, mas é própria dos governos PSD, que são uma comédia nestas questões do... Não se importam nada com a forma, e isso nota-se, porque nunca isto aconteceria com o PS. Nunca, em tempo algum. Não acontecia com o PS. Quer dizer, o PS prepararia isto até à exaustão para lançar uma notícia destas cá para fora. O PSD não faz isso. E pronto, e depois dá nisto. Podemos falar numa atrapalhada? Não é atrapalhada, não sabem comunicar, nem querem, não sabem nem querem. E contrataram uma empresa de comunicação que, pelos vistos, não está a ajudar muito. Também, a última vez que esta empresa de comunicação foi contratada pelo Mário Soares, o Mário Soares perdeu. Pela Maria de Belém Roseira, a Maria de Belém Roseira perdeu. Não sei se não... Pode não ser um grande, enfim, um grande cartão de visita, ou então pode ser que não há nada que consiga fazer com que os governos PSD tenham boa comunicação, mesmo o melhor dos, enfim, expertise em comunicação. Como já tínhamos pré-anunciado no arranque desta tarde política, Raquel Abcacis, tu vais esgotar todas as cores de semáforo, mas vais começar precisamente com esta polémica a envolver o salário de Hélder Rosalino. Pergunto-te se aqui esta parte do decreto-lei é apenas uma questão de comunicação ou não é, ou é mais do que isso? É uma questão de o governo, e aliás que concordo com o Judite, como é tradicional nos governos de direita, não saber fazer as coisas. É uma constante. Passam-se os governos de direita, são intercalados por governos socialistas que, ao contrário, sabem muito bem como levar a água ao seu moinho em questões como esta. Enfim, vou só dar um exemplo. Conseguiu-se transitar o Ministro das Finanças para Governador do Banco de Portugal diretamente e o país não caiu de escândalo, nem rasgou as vestes por causa... Foi diretamente, fez uma passagem pelo Algarve de férias e depois voltou. Pronto, exatamente. E não houve um rasgar de vestes como agora se vê. E, portanto, eu hoje, como tu dizias, vou esgotar os semáforos e sobre o Hélder Rosalino... acho duas coisas. Uma que tem que ver com outro semáforo que eu também darei. Uma que se queremos ter pessoas competentes a fazer trabalhos competentes ao nível da máquina do Estado, e eu hoje ao longo do dia na antena do Observador já ouvi opiniões muito críticas, como há bocado o Pedro Castro, mas ouvi também o Miguel Pinheiro. Eu não acho que seja um escândalo pedir-se a uma pessoa com as características profissionais de Hélder Rosalino e com o seu passado profissional e que vai assumir uma função que me parece que não é de todo em todo burocrática. Acho que... Mas é normal alterar uma lei à medida de uma pessoa? A lei está mal explicada. A lei não foi alterada, não é? A lei não foi alterada por causa do caso, não é? Coincidiu com essa nomeação, até porque em julho, quando foi criada a Secretaria-Geral do Governo, mantinha-se a lei que estava em vigor que limitava o vencimento base do Primeiro-Ministro as nomeações para este tipo de cargos. Sim, sim. Mas há esta alteração. Mas esse é o meu tema. Eu acho que o Governo fez tudo errado na gestão deste caso, incluindo a legislação total ou parcialmente alterada, mas que aí está a questão da comunicação, deixa a ideia de que é uma lei feita à medida. Pela coincidência temporal. Esse é o também. primeiro erro. O segundo erro são as justificações dadas e até algumas com muito pouco sentido, como aquela de que era o Banco de Portugal que iria pagar o ordenado de Hélder Rosalino, dando um presente a Mário Centeno para poder vir dizer com todo o prazer que não iria pagar o ordenado a Hélder Rosalino. Portanto, as justificações foram todas erradas, e o facto de o Governo não assumir que para lugares onde... E eu estava a dizer que isto não é uma questão burocrática, porque isto é uma reforma. E é uma reforma... Eu por acaso acho que isto é mais difícil. O Pedro estava a falar disso. Eu acho que isto é mais difícil do que o trabalho de Palmacedo. Sim, mas muito mais difícil. Sim, porque isto o trabalho de Palmacedo foi difícil. Mas o trabalho de Palmacedo, e eu, quer dizer, 2004 nós já andávamos cá, estávamos, não é? sim. Andávamos cá já há algum tempo, e portanto lembramos-nos bem como é que era. O BCP já tinha um sistema, o BCP, o BPI, etc., já tinha um sistema informático brutalíssimo para os seus clientes, e a AT não tinha. Sim. E foi isso que ele foi fazer. Cada um passou a ter uma password, uma
página, sim, um portal das uma finanças, área, não é? uma área própria onde... E isso não foi pouco, atenção, foi muito. Isso foi muito, foi uma coisa muito importante. Porque agilizou e tornou fiável e competente um serviço que não era num país em que toda a gente fugia aos impostos. Aliás, pagou várias vezes o seu ordenado. Sim, essa é a questão. E aqui, no trabalho que será o trabalho de Hélder Rosalino, os objetivos são semelhantes, embora não sejam na arrecadação de receita para o Estado, também são, porque este trabalho bem feito permite duas coisas: poupar muito dinheiro com recursos humanos que estão mal alocados ou a fazer mal o seu trabalho, e depois poupar muito a todos nós em burocracias dispensáveis que não fazem qualquer sentido e que atrasam muitíssimo a economia nacional. E a economia nacional. Eu não sei se tinhas noção disso. Eu andei a estudar porque não sabia nada sobre esta parte, porque não me interessa. Portanto, a administração pública é sempre aquela cadeira que eu não queria ter na faculdade, portanto não me interessa mesmo. E fui aos meus, como se costuma dizer, fui aos meus apontamentos e fiquei a saber que cada Secretaria-Geral paga os seus ordenados. Ou seja, era como se aqui cada departamento, não é? Mais ou menos isso. O observador pagasse à tarde política e depois houvesse outro departamento para pagar às manhãs 360, etc. Ou seja... Não, e depois tem um outro problema, que é, se tu queres tratar de um assunto com o Estado que atravesse várias direções gerais, porque cada ministério tinha a sua direção-geral, podemos ter um parecer num sentido de um ministério e um parecer em sentido contrário de outro ministério. E, portanto, isso atrasa todo um processo. E nós vamos ter de detalhar qual é que é a cor vamos para... ter de detalhar. Eu dou uma cor amarela por duas razões: pela inabilidade com que o Governo fez isto e pela falta de coragem de assumir que sim, queremos uma pessoa que custa 15 mil euros, porque é a melhor pessoa para fazer. E por falar em salários... E por falar em salários e para atalhar, porque estou a ver a tua cara, queria fazer uma referência a este propósito, à entrevista de Aguiar Branco, que me pareceu que foi o único político no ativo que teve coragem de dizer, com todas as letras, que os políticos ganham mal e que já estamos a sentir os resultados disso, porque não temos os melhores nos lugares onde deveríamos ter. E finalmente... Aí é o verde. Aqui é um sinal verde. E o sinal encarnado, o meu sinal encarnado, vai para o universo das fake news, que são, neste momento, a arma política mais utilizada pelos extremos, e aqui falo dos dois extremos, para dar nota de que às vezes estas coisas em comunicação, nas redes sociais, no comentariado, acabam por se espalhar e por dar a percepção às pessoas de leituras de acontecimentos que não têm nenhuma adesão à realidade. Vou só aqui dar dois exemplos. Na questão famosa do Martim Muniz, a narrativa de que a polícia chamou a comunicação social é mentira, mas até hoje continuamos a ouvir esse argumento por toda a esquerda nos meios de comunicação social e nas redes sociais, como a ideia de que a insegurança ou a percepção ou os casos de insegurança são todos eles uma ideia que não tem adesão à realidade, também é mentira, de acordo com todos os relatórios, mas com isto se tem feito o debate político na última semana. Do outro lado, eu, para quem não sabe, faço parte de um grupo de WhatsApp, dos muitos que existem, de um deputado do Chega, e fico fascinada com... Sim, mas é que isto tem muito efeito, porque estes grupos têm muitas pessoas, e fico fascinada com as notícias de meia em meia hora, a dar conta de drones misteriosos que sobrevoam o céu português, e que o que será isto? Isto não é... E com filmagens de, não sei, do céu estrelado ou uma coisa qualquer assim, para fazer prova disto mesmo. E ontem, pasme-se, havia um alerta urgente porque havia um homem, que depois aparecia o respectivo vídeo, um homem mascarado na Wonderland com um rabo de gato e com vestido de preto, e nós observávamos as imagens e víamos um cidadão normal que passeava com outro cidadão pela Wonderland com um fato de carnaval que decidiu vestir naquele dia. Mas este tipo de informações que nos dão vontade de rir muitas vezes tem um efeito muito perverso na nossa sociedade, e eu acho que é nosso dever falarmos disso. A Raquel, a esgotar os sinais de semáforo de hoje no último semáforo político do ano.